Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, gente, eu me empolguei com o último vasinho que eu fiz de potinho de creme de cabelo e manta de bedim e resolvi fazer mais. Então, gente, eu tenho aqui agora, olha só, esse pote, tá? Tenho esse aqui, que é igualzinho, e tenho um menorzinho. Então, gente, eu vou usar esses três potes aqui, tá? Caiu no chão. E vou fazer um vasinho diferente, porque como eu falei pra vocês no último vídeo, o que acontece, deixa eu pegar o pote aqui do chão, o que acontece, potinho de plástico, se a gente colocar planta nele, ele se autodestrói, né? E uma forma legal que eu encontrei é de usar manta de bedim, né? Você pode usar toalha também, tecido, né? Para proteger o pote e impedir que sua plantinha fique sem o potinho antes do tempo, né? Que ele dure mais tempo. Eu acho que desse jeito dá para durar bastante tempo, muito tempo mesmo, que o potinho fica reforçado. Então, gente, vamos lá? Vamos de arte? Vamos fazer aí mais um potinho e aproveita, deixa logo aí o like de vocês, deixe seu comentário se vocês já usaram essa técnica, se vocês também gostam, né? E vamos lá, vamos fazer aí mais um potinho. Eu criei agora com esses três potes, eu vou fazer um modelo diferente, tá? Aí você faz aí também, tá bom? Vamos lá? Como vocês podem ver, são três potes, né? Eu acho que eu vou fazer uma coisa tipo assim, juntar os três, né? Pra colocar uma plantinha, outra plantinha, outra plantinha. Só que eu quero tipo escadinha, quero um menor, um assim e um maior. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse aqui do tamanho dele, vou cortar um pedaço daqui e manter o tamanho desse aqui. Aí vai ficar assim, tipo uma escadinha, né? Eu vou cortar o daqui com a minha tesoura que corta tudo, né? E vou mostrar pra vocês. Tá aqui, gente, olha, esse aqui eu tirei a borda, tirei a boquinha de cima, né? Eu gosto de tirar a borda, que ele ficou um pouquinho mais baixo. Esse aqui eu cortei mais ou menos aqui, uns 2 dedinhos mais alto do que ele, aqui, ó, mais ou menos. E o outro ficou assim um pouquinho mais alto também do que esse, né? Eu cortei assim 3 tamanhos diferentes. Vocês podem cortar do tamanho que vocês quiserem, não tem um padrão não, tá, gente? Aí, o que acontece? Agora eu vou envolver com a manta de bedim, né? Já fiz até o furinho no fundo, né? De cada um deles, que tem que ter furo, né? Porque é pra planta natural. E agora eu vou cortar aqui pedacinhos da manta de bedim pra envolver. Acho que eu vou cortar pedacinhos de maneira que eu possa envolver ele todo, uma parte só. Porque quando eu colocar a nata de cimento, ele se ajusta no pote, né? Aqui, gente, olha, cortei aqui um pedaço da manta do bedim, uma tira grande, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui a volta do potinho. Deixa eu ver, mais ou menos isso, tá vendo? Aí, eu vou tirar aqui um pedaço, que essa parte aqui já dá pra enrolar. Depois, tiro um outro pedaço pra enrolar outra e corto mais um pedacinho pra enrolar a próxima. Só pra vocês verem como é que eu tô fazendo, tá? Tirei a medida, vou cortar aqui, né? Vai ficar esse pedacinho aqui pra enrolar e depois eu corto os outros. Então, gente, cortei e eu vou envolver dessa forma, tá vendo? Eu pretendo juntar os 3 potes de maneira que fique assim, olha como é que o vasinho vai ficar bonitinho, tá vendo? E como que eu envolvi? Envolvi daquele jeito que eu falei, olha só. Assim, olha. Peguei o tecido, né? Aqui, cortei, medi pelo pote, né? Peguei, simplesmente enrolei. Aqui eu tô fazendo com a mão esquerda e filmando com a mão direita, é meio complicado. Mas aqui é bem simples, qualquer um faz. Bota assim pra dentro, né? Vira pra dentro. E aqui embaixo, né? A gente ajeita também. Assim, não fica muito legal na hora de ajeitar. Mas quando a manta de bedim está envolvida com a nata de cimento, ela fica molhada, pesada e ela se ajusta à peça, tá? Então, é simples de fazer. Eu cortei cada um de acordo com o tamanho do pote que eu tinha, né? Eu medi em cima e cortei, como vocês podem ver, né? Aqui, ó, peguei, juntei, botei pra dentro. Eu vou ver se na hora de filmar fazendo, eu consigo mostrar pra vocês assim, melhor. Consigo uma forma de filmar, né? E embaixo vai ser assim, eu vou juntar também pro fundo ficar feitinho, né? Tem um buraquinho aqui no meio.
E depois eu vou juntar e vai ficar bonitinho, vai, gente? Olha só, já dá até pra imaginar como é que vai ficar o potinho, né? Aí botar uma plantinha aqui, uma aqui, outra aqui, vai ficar bem maneiro. E eu vou ver como é que eu faço. Vamos lá, vamos fazer juntos. Como já falei, vai deixando aí logo o like de vocês, tá, gente? Faz aí o comentário de vocês. Fala pra mim se vocês já fizeram algo parecido ou se pretendem fazer, usar a ideia, né? Ou quem sabe até aperfeiçoar a ideia, né? Então vamos lá. Vamos agora partir pro cimento, pra nata de cimento. E então, gente, estou aqui de volta com vocês para continuar aí com os nossos vasinhos, lembra? Né? Os 3 aqui bonitinho, né? Eu vou agora colocar o cimento, tá? Da mesma forma que eu fiz aquele outro vasinho, lembra? O potinho que eu transformei num potinho de plástico, num potinho de cimento, a mesma coisa eu vou fazer com esse aqui, com esses 3. Só que a diferença é que vai ser um vasinho triplo, né? É diferente. Então vamos lá. Vamos começar. Bem, vamos começar, né? Colocando a luvinha para dar uma protegidinha na mão, se bem que ela não protege muita coisa, mas ajuda, né? Pelo menos a mão não vai ficar direto no cimento, né? Então é bom a gente ter essas luvinhas. Eu compro, gente, essas luvinhas que vem sem, né? Numa caixinha, luvinha de vinil, né? Eu uso essa luvinha só para proteger mesmo a mão. Tá aqui o meu canequinho sujinho, né? Vou botar um pouquinho de água primeiro, vamos lá. Um pouquinho de água, né? Assim que a gente começa. O pincel tá até aqui dentro. Ai, deixa eu tirar o pincel daqui. Tá molhado da outra vez que eu fiz outro negócio. Né? Vamos colocar cimento, né, gente? Aqui é água. Como eu já falei pra vocês, só água e cimento. Eu não uso mais nada, tá, gente? Só água e cimento mesmo. Né? É o material que eu uso. Vamos lá. A gente mistura, né? Faz a natazinha. E vamos lá, vamos começar. Vou estar até enroladinho aqui, eu vou tirar, né? Vou molhar. Eu molho primeiro, vocês sabem, né? Aqui molhei o tecido, né? Deixa eu ver como é que ele tava. Ele tava... Ver a posição para colocar certo. Se bem que ele tá quase quadrado. Né? Então, a mesma coisa. Tu faz do lado que eu usar, não tá fazendo muita diferença, não. Aqui, eu coloco aqui dentro, né? Vamos lá, vamos molhar bem na nata. Água, cimento, isso aqui é o que faz a mágica, né? Aqui, gente. Deixo bem encharcadinho. Vocês já sabem que vocês viram do outro que eu fiz, né? Quem não viu, né? Pode ver lá o último vídeo que eu postei, que eu transformei um vasinho de... Quer dizer, um potinho de plástico num vasinho de cimento. Não quero que sobre muito para baixo, deixa eu subir aqui mais ou menos. Vamos fazer assim, gente, vamos enrolar. É aquilo que eu falei pra vocês no começo, quando eu comecei a fazer, né? Quando a gente encosta no começo, ele fica soltando, mas depois com o cimento, ele já adere na peça aqui, ó. Você vai enrolando, o cimento faz com que ele já vai aderindo à peça, né? Aqui, ó. E a parte de cima a gente joga pra dentro. Aqui, ó. Tá vendo? Ajeita, né? Deixa eu ajeitar aqui para ficar certinho. Tudo depende aí da habilidade aí também de cada um, tá? Porque fazer todo mundo é capaz, todo mundo pode. A gente sabe que tem umas pessoas que já tem mais jeitinho, já tem menos. Mas é uma coisa tão simples que eu posso garantir para vocês que qualquer pessoa consegue fazer. A gente tem uma moto passando aí na rua fazendo um barulhão, mas é aquele negócio, né? Quando a gente trabalha assim no quintal, ao ar livre, tem o problema do barulho. Mas é isso aí, tá dando pra ouvir, tá dando pra entender, né? Então, gente, olha só, simples, né? Encapei, bonitinho aqui, ó. Tá vendo? Ó como que fica. Esse aqui é até mais simples de fazer do que o primeiro que eu fiz, porque esse aqui é redondo, não tem assim muito mistério, né? Ele é mais simples. Eu vou fazer isso com os outros também, né? Vou até misturar mais um pouquinho aqui, ó, porque esse sugou bastante
o cimento e a água que eu coloquei. Eu coloco mais um pouquinho de água, né? Vou colocar mais um pouquinho de cimento. Como eu já falei pra vocês, não tem assim uma quantidade, né? Uma coisa assim de olho mesmo. Vocês vão olhando, calculando. Na medida que vocês forem criando, fazendo os vasinhos de vocês vão criando a própria quantidade de água, de cimento que vocês vão usar. Vocês vão começando a entender um pouco como funciona o produto que você está usando, né? Já fica mais fácil. Deixa eu ver esse aqui. É a mesma coisa também do outro. É assim que vai ficar. Vamos lá, vou molhar. Né? Molhar. Primeiro eu molho. Dou uma apertada, tá, gente? Eu dou uma apertada para a água sair. E coloco na nata. Vamos lá. Vamos misturar. Bem misturadinho. Né? Bem misturadinho. Deixa eu ver. Qual foi o lado que eu vi? Aqui, ó. Tá bom prestar atenção no lado, para na hora de colocar não ficar errado. Marquei. A gente coloca por cima, né? Vou deixar mais para cima do que para baixo, para não tapar o furinho. E como eu disse para vocês, já vai aderindo, né? Ficar com o peso do cimento. Aí ele fica assim como se fosse uma cola, já cola na peça, né? A gente vai colocando, depois começar a colocar aqui pra dentro. Né? Aí o segundo a gente já vai fazendo com mais jeitinho, né? É isso que eu falo, gente. Na medida que a gente vai fazendo, vai ficando melhor, a gente vai aperfeiçoando, né? Aqui, ó. Tá vendo? Já tá pronto, né? Mais uma peça. E eu vou fazer aqui na última, eu vou fazer inclusive, deixa eu pegar um negócio aqui. Não sei se vai dar. Se der. Porque o outro, o que eu fiz da outra vez, eu usei um vasinho pra segurar, tá vendo? Um vasinho. E acho que vai dar assim aqui, ó. Vou colocar aqui na boca, tá vendo? Olha, coloquei, que aí já firma a parte de cima. E eu boto ele de cabeça pra baixo, assim, já fica mais fácil de trabalhar. Depois é só trabalhar a parte de dentro, gente, ajuda a beça. Vocês não imaginam, tem mais um vasinho, tem pro outro também, ó. Vou encaixar aqui em cima, perto, né? Viro, né? Já fica mais fácil. Porque quando eu terminar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pincelar cimento, vou misturar mais grossinho e vou pincelar em cima. Então agora eu vou fazer aqui o último, tá, gente? Já vou fazer e volto com você aqui já para pincelar. Então, gente, eu fiz os três, como vocês podem ver, estão os três aqui prontos, né? Sobrou aqui um restinho de água, né? Bem ralinho, que quando a gente mergulha o tecido aqui dentro, ele suga o cimento, fica mais a água. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouco mais de cimento aqui, né? Vou deixar assim grossinho, fazer uma nata mais grossinha, né? Tipo um cremezinho. Deixa eu ver que poderia ser o quê? Tipo um milkshakezinho, sabe? Uma coisa assim cremosinha. Um chocolate derretido, é o que parece. Aqui, ó. Não parece um chocolate derretido? Quando você derrete chocolate, ele fica com uma textura assim, mais ou menos. Aí eu vou pegar essa texturazinha aqui de chocolate derretido, né? E vou trabalhar as peças. Aqui, ó. Vou pincelar, tá, gente? Vou pincelar, que é isso aqui que faz com que ele fique resistente, né? E depois que eu pincelar todos eles, o que eu vou fazer? Eu vou esperar secar, vou tirar esse vasinho aqui que eu coloquei na frente, né? Vou fazer por dentro também, né? Deixar ele bem reforçadinho por dentro. E vou fazer um acabamento. Depois o que eu vou fazer? Eu pretendo juntar essas três peças e fazer um vasinho só, tá, gente? Então eu vou aqui, ó, assim que eu faço, tá, gente? Tá vendo? Essa parte assim cremosinha, eu vou pincelando por cima. Isso vai fazendo com que o tecido, se vocês estiverem usando tecido, né? Ou a manta de bidim, ganhe resistência. Eu gosto de trabalhar com manta de bidim, já falei, né? Vou repetir.
porque a manta de bedim é mais resistente do que o tecido. O tecido, com o tempo, acho que ele apodrece e se destrói, principalmente se ficar no tempo. A manta de bedim, como foi feita para jardim, já foi feita para ser usada na terra mesmo, então ela não se autodestrói, ela é mais resistente. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com manta de bedim. E manta de bedim não é tão caro, não. Eu comprei pela internet, 20 metros, não foi nem tão caro. E serve para um monte de coisa, né? Eu uso no jardim, aí aproveito e já uso para fazer minha arte aqui também, né? Eu uso para as duas coisas. E eu acho que dá super certo, né? Nunca tinha visto ninguém fazer nada com manta de bedim, não. É que um dia veio da minha cabeça, acho que eu vou usar manta de bedim. Aí usei, gostei, deu certo. Eu tô acertando assim com a mão, eu percebi que ficaram assim algumas bolhas aqui. Então eu tô acertando para ficar bem rentezinho ao pote, porque senão depois que secar já não dá mais para tirar, né? Aí, gente, é isso. A gente vai modelando com a mão, com o pincel. O importante é deixar bem encharcadinho de nata de cimento, para quando secar, ficar ótimo, tá bom, né? Então é isso, gente. Agora é esperar secar e continuar aí a nossa arte, tá bom? Vou terminar de pincelar aqui, esperar secar e continuo aí com vocês, tá bom? Então, gente, olha, secou, olha aqui as 3 peças como estão, tá vendo? Tá aqui, eu vou tirar agora o potinho, tirei, sai fácil, né? Nossa, olha como é que isso aqui dentro ficou embolado. Isso aqui a gente vai ter que apertar, tá? Pra poder acertar e ficar certinho. O excesso aqui, acho que eu vou até cortar um pouco esse excesso. Deixa eu ver aqui se consigo com a tesoura acertar. Nossa, é porque na hora que eu coloquei o potinho, por dentro ele não se ajeitou direito. Mas nada que a gente não consiga com a mão, né? Acho que eu deixei secar demais. Mais uma vez eu deixei passar tempo demais. Porque o certo é no dia seguinte já mexer, entendeu? Mas eu, por minha falta de tempo, acabo deixando muito tempo, né? Aí acontece isso. Vamos ver o outro como é que tá. O outro já ficou melhorzinho, tá? O outro já não tá assim com aquele excesso por dentro, não. Gente, vocês já sabem como eu faço. Da mesma forma que eu fiz aquele outro potinho, eu vou dar uma lixadinha, né? E vou pincelar nata de cimento. Depois vou botar um pouquinho de cimento com água, um pouquinho mais grosso no fundo, para poder fazer um acabamentozinho aqui embaixo, né? Uma espécie de pezinho, né? E vou juntar essas 3 peças. Olha só a necessidade de fazer o pezinho. Ele não fica em pé direito, tá vendo? Ó, tá assim meio bambo, mas quando eu acertar aqui embaixo e fizer o pezinho, quando eu for juntar, eles vão ficar bonitinhos, né? Assim, que eu pretendo fazer um vasinho assim, triplo. Se vocês entenderam, acho que sim. Acho que eu fui clara. Aí eu pego, o que eu faço? Eu lixo, né? Como eu já mostrei pra vocês, eu tenho aqui lixa, eu corto aqui um pedacinho da lixa e vou acertando a peça. Eu gosto de acertar antes de passar mais nata de cimento, porque quando eu passo o pincel com a nata de cimento, fica certinho, fica direitinho, né? Aí eu faço assim, ó, acertar bem a boquinha aqui em cima. Vai ficar bonitinho, né? Eu vou fazer aquela massinha só de cimento e água, uma massinha mais grossinha, para poder acertar aqui o pezinho, né? Aí eu vou fazer, vou lixar os 3, né? Vou deixar bem lixadinho e vou vir aqui fazer com vocês. Mas primeiro eu vou lixar para já deixar a peça preparadinha para a próxima etapa, tá bom? Vocês me esperam? Tá aí, eu vou lixar aqui e volto com vocês. Então, gente, eu lixei um pouquinho as 3 peças, né? E agora aqui eu vou preparar, como vocês já sabem que eu faço, uma massinha mais grossinha de cimento e água. Cimento e água, tá, gente? Vou botar aqui um pinguinho de água, bem pouquinho mesmo, uma gotinha só de água. Porque cimento, ele amolece muito rápido, né? Faz pinguinho de água, já deixou bem molinho. Olha só como é que deixou mole, só esse pinguinho de água, ó.
Então isso significa que eu vou ter que colocar mais um pouquinho de cimento. E assim, fica mole, a gente coloca um pouquinho mais de cimento para ficar um pouquinho mais durinho, que essa massinha tem que ser assim, a massinha tipo uma massinha de modelar, né? Que a gente consiga manusear. Vou colocar com as próprias mãos ali no fundo de cada potinho, para poder ficar certinho, né? Aqui, como é que ela fica? Vocês querem ver a textura aqui, ó. Olha como é que fica. Fica assim, ó. Tá vendo? Olha. Uma massinha assim, que dá pra você manusear, né? Aí eu vou pegar o potinho e vou molhar aqui no balde. Eu tô mergulhando, tá, gente? Ainda que o balde tá do outro lado, não tá dando pra vocês verem, mas eu estou mergulhando ali dentro do balde. Mergulhei dentro do balde, né? Porque a peça, para você trabalhar com cimento, ela tem que estar molhada. Até mesmo aquela parte de dentro que ficou ruim de trabalhar, depois que a gente molha, fica melhor um pouquinho. Se bem que isso aqui não tá dando, não. Secou muito. Olha, gente, quando vocês fizerem, se vocês puderem no dia seguinte logo mexer, para poder acertar, que ainda dá, vocês façam, porque eu deixei secar tempo demais. Mas pra mim não faz diferença ele ficar assim por dentro meio enrugadinho, porque eu vou botar terra pra ficar escondido, né? E vamos lá. Eu vou colocar aqui, igual eu fiz da primeira vez, pra poder apoiar. Esse aqui é bom que serve de apoio, né? Colocar o vasinho aqui. Vou virar aqui, né? Botar pra baixo. Vou pegar essa massinha gostosinha que eu fiz aqui, ó. E vou colocar aqui em cima. Ah, deixa eu colocar aqui um negocinho. Olha, isso aqui, ó, um pedacinho de caninho que eu vou colocar aqui no buraquinho para impedir de tapar o buraco, né? Agora eu posso modelar tranquila, sem medo de tapar o buraquinho. Só para acertar que aqui embaixo, gente, foi onde ficou aquelas sobras do tecido, né? E as sobras do tecido não deixam o potinho ficar em pé direito. Então, o que eu faço? Eu acerto com um pouco de cimento e água. Olha, gente, as pessoas às vezes perguntam, ah, você mistura mais alguma coisa? Não, não misturo nada, gente. Eu trabalho só com água e cimento, tá? Os meus potinhos de cimento aqui é só água e cimento mesmo. Vamos modelar. Aqui é fácil, né? Porque é só colocar em cima, só para esconder mesmo aqueles restos de tecido que ficaram aqui quando foi virado, né? Tá? Nossa, meu cachorro tá tossindo ali. O que houve, Choco? Hein? Você engasgou com alguma coisa? Você não tá comendo porcaria não, né, garoto? Meu cachorro aqui tá tossindo. Acho que ele tava comendo alguma coisa que não devia ali no chão. Ai, meu Deus. Um caso sério, essas crianças. Esses cachorrinhos. Mas aí, gente, olha só. Eu vou fazendo assim, tá vendo? Eu vou acertando. A colherzinha ajuda, né? Aqui, ó. O cimento, embora você coloque ele durinho, depois que você coloca assim em cima da peça, ele vai começando a criar água e fica mais mole, né? Aí você tem que ir alisando com a colher. Eu aliso com a colher, aliso com a mão, vou fazendo do jeito que dá, até chegar ao ponto que eu quero, né? Eu quero assim bem certinho, o potinho poder ficar em pé direito, né? Porque aquele excesso de tecido não estava deixando. Aí o que eu faço? Eu faço assim, eu vou fazer nas 3 peças, né? Vou fazer na outra também, inclusive deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu ainda não molhei, né? Eu molho, né? Para poder o cimento aderir com mais facilidade. Molhei uma, vou molhar a pequenininha também logo. Molhei, tá molhado aqui já, tá escorrendo tudo. Deixa eu botar esse aqui pra lá, que já molhei. E vou fazer, gente, a mesma coisa aqui em todos, tá? Colocar aqui, né, fazer o acabamento. Deixa eu pegar o pedacinho de caninho, né, colocar aqui também. Pra não tapar o buraquinho, que o buraquinho é importante, é a drenagem, né, porque eu uso planta natural. Se fosse pra colocar planta artificial, não precisaria nem desse buraquinho de drenagem. Mas como eu gosto de planta natural, aí tem que ter o buraquinho para drenagem da água, né? Eu vou continuar aqui e volto com vocês. Vocês estão vendo os cachorros latindo? É aqui o meu cenário barulhento, né? Que vocês já conhecem.
Eu vou continuar aqui e volto com vocês, tá bom? Aqui, gente, terminei todos, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui mais um pouquinho de nata de cimento, né? Só que essa já não é grossinha, essa já vai ser assim, como é que eu costumo dizer? Tipo um chocolatezinho derretido, um pouquinho mais grossinha, né? Grossinha, mas também não muito, mas não assim para modelar com a mão, tá, gente? Tipo mesmo um chocolatezinho derretido mesmo, porque eu vou usar o pincel para espalhar na peça, tá? Aí eu vou misturando assim, de olho, né? Vou misturando água aos pouquinhos, né? Até conseguir a textura que eu desejo. Não tem assim uma medida certa, tá, gente? De olho. Vocês vão colocando e vão vendo a quantidade, se tá boa. Eu gosto de fazer aos pouquinhos para não sobrar e não faltar. Então, na medida que eu vou precisando, eu vou fazendo. Tá? Então, eu faço bem pouquinho. Por exemplo, aqui eu coloquei umas 3 colheres de cimento. Tô colocando água assim aos pouquinhos com a mão. Gotinhas de água até chegar à quantidade que eu quero. Nossa, mas como esses cachorros latem, meu Deus. Late pra tudo. Aqui eu fiz, né? Agora eu vou pegar o pincel. Então, eu vou pincelar na peça. Tá? Onde eu botei o pincel pra vocês? Perdi até o pincel. Ai, achei, tava ali atrás o pincel. Aqui, gente. Vou tirar a colher aqui de dentro. Olha só. Eu faço assim um negócio, um caldinho, né? Um caldinho grosso. Não sei se vão ver. É tipo assim um chocolatezinho derretido mesmo, né? Aí eu vou pegar cada peça, né? E vou pincelando aqui onde eu fiz o pezinho, né? Pra poder ficar bem certinho. E na própria peça que eu lixei, quando eu lixei, eu deixei um pouquinho porosa. Ficou aparecendo um pouco a manta de bedim, né? No caso de quem usa tecido, seria o tecido. Aí eu vou pincelando aqui agora a peça. Né? Quando eu vou pincelando, ela vai ganhando resistência. Quando secar, esse cimento fica igual a rocha, né? Então esse potinho de plástico, ele fica resistente e não vai se estragar se ficar na chuva, se tiver terra dentro, uma planta, não vai se estragar com o tempo, né? Vai ficar uma coisa assim mais resistente. Fica igual a rocha. Vira um vasinho de cimento mesmo, né? E esse vasinho aqui eu tô fazendo especial com esses 3 potinhos para ser um vasinho triplo. Ele vai levar 3 plantinhas dentro. Eu pincelei um, acertei aqui. Esse caninho, gente, que eu coloquei aqui é só para não tapar o buraquinho, tá? Então, vocês não esperem secar a peça totalmente para tirar o caninho, não, porque senão depois às vezes fica tão ruim de tirar. Daqui a meia hora, espero até umas 2 horas mais ou menos, vocês podem puxar com jeito, com cuidado, para não estragar o cimento. Mas estragar também é só pincelar mais nata de cimento, né? Mas aí vocês tirem, que aí já, o buraquinho já não tapa mais, viu? Já fica certinho, saindo aqui do suporte. Tá vendo, gente? Isso, é uma coisa assim bem simples, né? Eu vou fazer aqui nos 3, vou esperar secar e eu vou depois juntar as 3 peças, porque essas 3 peças não são 3 vasos separados, vai ser um vaso só. Eu vou juntar as 3, mas para isso eu tenho que esperar secar. O único problema de trabalhar com cimento é que você não pode fazer tudo de uma vez, você tem que fazer por etapas. Faz um pedacinho, espera secar, faz outro pedacinho, espera secar também, né? Vou pegar o grandão aqui. Aí vai fazendo aos poucos, entendeu? Mas no final o que vale é o resultado, né? Como ele fica no final. Então agora vou esperar secar, né? Vou acabar de pincelar aqui, esperar secar e vou trazer para vocês já na próxima parte, que é juntando as 3 peças para fazer esse nosso vaso triplo, ok? Então, pessoal, eu tô aqui agora com os 3 vasinhos, tá? Já secos, né? Tá um pouquinho de noite, né? Porque meu horário, gente, não tem jeito, tem que ser à noite. Deixa eu tirar aqui, olha, eu tirei o primeiro.
né? Aqui, gente, como é que ficou, né? Ó o furinho, tá vendo? Vou tirar do outro aqui agora, que eu tirei, igual eu falei pra vocês, quando deu assim umas 2 horas mais ou menos, eu tirei o caninho que tava aqui dentro, né? Então, eu tirei aqui também o outro negocinho, mais umzinho. Por enquanto ele tá assim feinho, mas eu vou lixar, né, para que as peças fiquem bonitinhas. Né? Deixa eu tirar do outro aqui também. E o que eu pretendo fazer, gente? Eu pretendo juntar, tá? Esses 3 potes e fazer um vasinho tipo assim, quer ver? Ó, deixa eu afastar aqui pra vocês verem. Assim, tá? Um maiorzinho, um menorzinho e outro menor. É, desse tipo aqui, ó. Desse jeito aqui, tá vendo? Olha. É isso que eu pretendo fazer. Agora, como que eu pretendo juntar esses vasos? Eu acho que eu vou amarrar com arame. Porque eu tenho arame aqui, ó. Eu vou amarrar com arame. Esse arame aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Eu uso esse arame pra tudo. Arame bom. Eu vou prender as peças. Claro que primeiro eu vou trabalhar, né? Deixa eu cortar aqui um pedaço. A minha tesoura que corta tudo aqui. Ela corta o arame muito bem, ó. Cortou. Eu vou, de repente, prender a peça, né? Prender o arame numa peça assim, por exemplo, né? E amarrar na outra peça que eu quero. Aí depois eu selo com cimento, né? Aqui, ó. Se eu fizer assim, ela vai ficar presa, né? Aí depois eu faço a mesma coisa com o outro, amarro. Depois coloco, de repente, cimento aqui no meio, né? É isso que eu pretendo fazer. Eu acho que prender com arame primeiro vai dar um resultado legal. Só que eu não vou fazer isso agora, porque primeiro eu vou trabalhar as peças. É que elas estão assim feinhas, eu vou lixar, né? Vou juntar. Aí depois, de repente, eu pincelo com um pouquinho mais de nata de cimento. Deixa eu pegar um pedacinho de lixo. Eu vou pegar aqui, ó, vou fazer o acabamento, né? Em cima. As beiradas. Isso aqui, aí depois que eu fizer esse acabamento, eu vou primeiro juntar. Aí depois eu faço a nata de cimento de novo para a peça ficar firme e lisinha. Então eu já faço uma peça de uma vez só, né? Mas a princípio tem que ser assim, tem que lixar. Essa lixa aqui é um pouco grossa, não vou usar essa não. Tem uma mais fininha, deixa eu ver uma mais fina. Geralmente eu tenho muita lixa aqui, tem lixa de tudo quanto é tamanho. É bom a lixa mais fininha, porque a lixa muito grossa destrói um pouco a peça, né? Aí tem que ser uma lixa assim bem fininha. Quando vocês forem no material de construção comprar lixa, vocês vão ver que tem várias numerações de lixa, né? Para lixar assim cimento, é bom que seja aquela mais fininha, que não estraga a peça, porque senão tira o cimento todo também, né? Não adianta nada. E a gente só quer deixar lisinho. Olha como é que ficou embaixo. Tá vendo? Por isso que tem que botar o cimento para poder ficar certinho. Vou deixar aqui embaixo também para poder ficar em pé. É isso, gente. Eu vou trabalhar aqui as peças e depois eu volto com vocês para juntar com o arame para poder fazer o vasinho triplo, que é o que eu pretendo fazer. Tá bom? Então, gente, eu dei uma lixadinha aqui, né? Agora, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou lavar aqui as peças, né? Vou dar uma molhadinha nelas, tirar essa poeira delas. Eu sempre gosto de dar uma lavadinha nas peças. Uma molhadinha, né? Tirar esse pó. Aí eu mergulho aqui na água, né? Olha, molhadinho. Eu gosto de lavar as peças. Lavar não, molhar, né?
Não tem problema molhar não, só para tirar essa poeira de cimento. Olha, gente, a drenagem do vaso tá boa, né? Então, eu lavei. Deixa eu colocar um plástico aqui. Vou pegar. Só para não molhar muito aqui na mesa. Vou colocar um saco aqui, proteger. Vamos ver o que a gente vai fazer com isso aqui agora. Como eu disse, eu pretendo amarrar, né? Amarrar as peças com arame. Então, vou pegar aqui o arame, um pedaço de arame. Vamos ver o que eu vou fazer. Olha, gente, eu nem pensei antecipadamente, não. Tive a ideia e vou fazer, vamos ver se vai dar certo. Ó, peguei aqui o arame, né? Eu vou passar aqui na volta de um deles. Deixa eu ver aqui o lado que eu quero que fique pra dentro. Que é o lado mais feio, né? Tem que deixar o mais bonitinho aparecendo. Vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui, vou enrolar no meio dele, ó. Deixa eu fazer aqui. Apertar bem. Enrolar. Enrolei aqui, ó, tá vendo? Passei aqui na volta dele, enrolei. É bom usar uma ferramenta. Eu tenho um torquejo, não sei se vai dar certo, vamos ver se vai dar certo assim. Agora eu vou prender na outra peça. Acho que eu enrolei demais, porque ficou aqui uma. Deixa eu ver como quebra. Nossa, complicado. Deixa eu desenrolar um pouco. Acho que eu enrolei tanto que criou assim uma espécie de relevo. A gente ao vivo é a cores, tá? Deixa eu ver o outro lado da peça melhor. Mais feinho a gente esconde. Então, vou prender aqui na outra peça agora, esse é o objetivo. Pra quando eu colar com o cimento, não ficar soltando. Prendi as duas, agora eu vou prender a outra. Deixa eu pegar mais um pedaço de arame aqui. Vou fazer a mesma coisa. Bem, o segundo a gente já faz melhor, né? Já vi que não precisa enrolar tanto. Vou prender aqui. E agora eu vou prender aqui. Deixa eu fazer a mesma coisa, mais um pedaço de arame. Um pedaço grande. Esse eu vou prender através desse aqui. Deixa eu ver como eu faço. Com um jeito melhor. Aqui. Gente, na verdade é só para não ficar soltando, né? Prendi, ó. Ficou preso com arame. Isso aqui depois eu faço um acabamento. Não sei se eu vou deixar o arame, se eu vou tirar. Acho que é melhor deixar, porque dá uma firmeza, né? Prendi com arame. Agora o que eu pretendo fazer? Eu vou colocar cimento aqui nesse buraquinho que ficou aqui no meio, tá vendo? Eu vou encher aqui de cimento e vou passar cimento aqui nas beiradinhas também para poder colar, né? E vou juntar os vasos assim, gente. O vasinho vai ser isso aqui, tá? Tá parecendo, sabe o quê? Aqueles porta-lápis. Não tem? Só que o porta-lápis é pequenininho, né? Porque tem 1, 2, 3. Só que aqui não. Em vez de botar lápis, caneta, vai ser uma plantinha, outra plantinha, outra plantinha. Tá, gente? O começo vai ser isso aqui. Tá bom? Prendi. Agora eu vou fazer a massa de cimento, né? E vou colocar aqui no buraquinho
e prender as partes. E depois eu vou pincelar com cimento, tá? Gente, deu um maior trabalho para juntar isso aqui com arame, mas eu juntei mais ou menos. Não quero nem ficar mexendo muito para não sair do lugar. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse aqui, ó, meu twist. Esse aqui é um aparelho de ginástica que roda, né? Vou colocar aqui um peso aqui em cima, que eu vou trabalhar essa peça aqui. Isso, fica melhor. A vantagem de usar esse aparelho de ginástica é que eu posso fazer isso. Posso girar, né? Girar de maneira que dê para trabalhar com a peça, né? Já juntei aqui. Tá firme, porque tá mais ou menos firme, né? Porque eu coloquei o arame e eu vou colocar embaixo. Acho que eu vou colocar um plástico. Aqui também. Sai, Choco. Choco adora ficar aqui. Vou botar um plástico, um pedaço de sacola aqui, para não grudar, né? Vou colocar aqui em cima do piso. Aqui. Está. Vou colocar em cima, né? Preparar aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui dentro desse buraquinho aqui do meio, entre eles, preencher de cimento, e aí já vai colar. E vou fazer umas massinhas, vou colar aqui em volta, vou pincelar com nata de cimento para ganhar resistência, né? E depois eu vou ver o que eu vou fazer, eu vou trabalhando, né? Então vamos lá, vou fazer o cimento para colocar aqui dentro e a massinha. Vou fazer uma massinha grossa de cimento, eu vou colocando aqui dentro, né? E vou colocar aqui desses ladinhos aqui também. Tá, vou fazer e vou mostrando para vocês como é que vai ficar. Então, gente, eu fiz aqui uma massinha igual aquela que eu fiz para modelar a parte do pezinho, né? Aqui, olha. Preparei a massinha, tipo massinha de modelar, né? Cimento e água, tá, gente? Como sempre. Vou colocar aqui em cima. Deixa eu colocar aqui. E vamos pegando aos pouquinhos, né? Vou fazer assim. E vou colocar aqui dentro para poder juntar. Então, enchendo aqui. Que é aqui dentro que eu vou... Isso aqui vai colar as 3 peças, né? Colocando aqui, ó. Tô colocando aqui nesse meiozinho, tá vendo? Um espaçozinho que ficou entre eles. Deixa eu ir colocando. Preenchendo, né? Preenchendo aqui no meio. Só que tem quando preencher. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para me ajudar. O pincel ajuda e a colher ajuda, né? Essa colherzinha aqui é ótima com essas coisas. Deixa eu ver se já encheu. Cheinho, agora eu junto eles aqui, né? E vou colocar um pouquinho aqui também dos ladinhos, né? Como eu falei, juntar aqui as peças. Juntando aqui, ó. Um pouquinho aqui do lado. Como eu falei pra vocês, na verdade eu não pensei muito antes em como ia fazer, né? É que as ideias vão surgindo na hora. E vamos ver se dá certo, né? Espero que dê certo. A ideia de amarrar eu tive hoje, quando eu peguei pra fazer. Amarrar parando. É que eu achei que colar só não ia acabar não dando certo.
Aí eu decidi amarrar com arame. Depois eu acerto mais. Fazendo outro também. Mais um pouquinho de massa. Essa aqui é a parte maior. Encher aqui. Juntando desse jeito, né? Fazer aqui em cima. É um trabalho assim de modelagem, né? A gente vai fazendo e vai modelando aí com a mão, com a colher, o que tiver. Juntar esse lado. Acho que vou ter que fazer mais massa. Isso aqui não foi suficiente, não. Foi pouquinho. Mas é aquilo que eu falei, eu vou fazendo uns pouquinhos na medida que eu vou precisando usar, né? Eu vou precisando, eu vou fazendo. Eu vou fazer mais um pouquinho de massa aqui para poder continuar modelando aí o... Colando, na verdade, que agora eu estou juntando, né? As peças. E fazer a massinha, gente, é aquilo que eu já ensinei pra vocês, que eu falei pra vocês antes, né? Aqui eu não ensino nada, eu só faço junto. Como eu falo sempre pra vocês, nos meus vídeos aqui, não são tutoriais, né? Eu não faço tutorial. Eu faço junto com vocês. Eu gosto de criar, fazer as coisas, e eu gosto de fazer junto com vocês. E pra mim isso é uma espécie de terapia mesmo, né? De criar, fazer alguma coisa. Eu gosto de trabalhar com plantas, né? De lidar com plantas e com arte. Eu acho que planta e arte super combinam, né? Arte e planta é uma coisa que andam juntas. Aqui, fiz outra massinha. Fiz mais um pouquinho, né? Vamos aqui, ó. Mais um pouquinho. Misturei mais um pouquinho de água e cimento. Deixa eu dar uma amassadinha assim para poder ficar mais... Tá meio mole ainda. Mergulhei no cimento para dar mais uma consistênciazinha. Bota mais um pouquinho de cimento. Mais um pouquinho de cimento aqui em cima. Endurece mais um pouquinho. E assim, se ficar mole, coloca um pouquinho de cimento. Se ficar dura, coloca um pouquinho de água, né? Que é só água e cimento mesmo. Vamos fazer o outro lado. Agora, juntar. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a colher e vou acertando até eu achar que ficou do jeito que eu quero, né? Porque isso aqui é de acordo com o gosto de cada um, tá? Cada um vai fazer assim do jeitinho que achar melhor, que achar mais bonitinho, tá? Eu tô fazendo desse jeito, mas de repente vai ter pessoas que vai fazer de uma maneira diferente, até melhor do que eu, né? Com mais habilidade, né? Aqui é só ideia mesmo, que a ideia mesmo para aproveitar aí os potinhos de plástico. Estou aproveitando os potinhos de plástico da melhor maneira que eu achei e criando uma coisa assim diferente, bonitinha, no caso, né? Ó, esses arames aí aparecendo, não estou gostando, não tá legal, né? Não pretendo tirar, porque ele segura a peça. Então eu vou ver se eu faço alguma coisa em cima deles aqui, para poder esconder. De repente eu uso, sabe o que? Cordinha. Pego a cordinha também, mergulho no cimento. Que nem eu fiz quando eu fiz a lanterna de cimento. Eu usei cordinha, né?
E aqui dá pra usar cordinha também. Sabe que cordinha eu tô falando? Deixa eu mostrar pra vocês que eu tenho ela aqui ainda. Aqui, ó. Cordinha. Essas cordinhas aqui. Aí eu posso, de repente, usar assim como acabamento, de repente, ó. Pegar aqui, colocar por cima, sabe? De repente a cordinha poderia até ficar parecendo com cordinha mesmo, não sei. Né? Não sei, vamos ver. Pegar aqui, ó, por cima da peça, né? Vamos ver se eu faço alguma coisa com isso. Tem a cordinha, tem a ideia, né? E é só colocar em prática. Então, gente, eu vou aqui agora modelando, tá? Aí depois, quando eu terminar de fazer isso aqui, eu vou fazer uma nata de cimento mais ralinha. Mais ralinha não, aquela consistência que eu falo pra vocês, que é igual de chocolate derretido. Então, e vou pincelar em toda a peça, inclusive em cima desse arame. Aí depois que eu pincelar em cima desse arame, é que eu vou ver como é que ele vai ficar. De repente o próprio cimento esconde, não sei. Se não esconder, de repente eu uso aí a cordinha, que vai dar um toquezinho especial na peça. É isso, gente. É assim que tá ficando aqui, ó. Fundou aqui. Eu vou colocar mais um pouco de cimento aqui dentro, porque desceu, né? Deve ter acomodado, né? Porque tinha bastante espaço. E acomodou, a gente coloca mais um pouquinho e vai acertando, né? Ah, tomara que fique bonitinho. Acho que vai ficar legal. Se bem que uma planta bonita enfeita qualquer vasinho, né? Se você plantar uma planta bonita dentro de uma casquinha de uva, ela vai ficar linda. O problema é que a casquinha de uva é frágil, né? E o objetivo desse vaso aqui é dar resistência e fazer com que a plantinha tenha o vaso por mais tempo. Porque a gente sabe que os potes de plástico, com o tempo, eles se deterioram. Já falei isso no começo do vídeo. E o objetivo aqui é fazer com que o vaso dure mais tempo e a plantinha não fique sem um vaso, tem que ser trocada de um lado para o outro. Se bem que tem plantas que de vez em quando devem ser mudadas, né? Mas se a gente puder aproveitar mais tempo o vasinho, é melhor, né? E é isso, gente. Eu vou continuar aqui, aí eu volto com vocês, tá bom? Gente, eu decidi que eu vou colocar cimento mesmo por cima do arame, que vai dar mais certo. Vou cobrir, aqui eu tô cobrindo já, tá? E vou, antes de pincelar a nata de cimento, eu vou cobrir assim com essa massinha. Olha como é que tá ficando, tô escondendo o arame, acho que fica melhor. Vou acertar direitinho para não ficar torto, né? Vou colocando com a mão, né? Afinal de contas, o artesão trabalha com a mão, né? Então vamos modelando aí, né? Colocando aí em cima do arame, esticando aí a massinha. E é assim que eu vou fazer, tá, gente? Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou parar aqui, vou fazer e já volto ou pincelando com ele já pincelado, tá bom? Então, gente, tô aqui, ó, terminando de pincelar. Aí, quero mostrar pra vocês como é que tá ficando. É o seguinte, não vai dar pra fazer um acabamento melhor, porque o cimento, ele, embora seja uma massinha grossa, ele escorre um pouco, né? E a gente pincelando, ele fica assim meio molhado, fica assim algumas imperfeições. E essas imperfeições eu só vou poder tirar depois que secar. Então, trabalhar com cimento requer um pouco de paciência, não dá para terminar tudo de uma vez, tem que ser por etapas. Agora eu pincelei, né, essa natazinha de cimento, fui acertando e esperar secar para poder tirar as imperfeições da peça e depois pintar, né? Fazer da melhor maneira possível. Inclusive, se a pessoa nem quiser pintar e quiser deixar o vasinho assim mesmo, cor de cimento, também pode, né? Não tem problema,
né? Quem tiver assim uma criatividade maior, que quiser fazer assim tipo um troncozinho de árvore, pintar também pode, dar um ar de bambu, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas eu ainda não sei direito o que eu vou fazer. Eu vou esperar secar. Pincelei por dentro também um pouco, tá, gente? Pincelei por dentro para poder dar assim resistência à peça, né? E agora é esperar secar. Não sei se até amanhã já vai estar bom, se não tiver depois de amanhã. Mas eu vou olhar, né? Vou ver e vou poder continuar com vocês, continuar aí o trabalho, tá? É isso, gente. E vamos lá. Então, pessoal, agora de tarde tá um solzinho assim, gostoso. E eu aproveitei, né, vim aqui em cima e quero mostrar pra vocês como tá ficando aqui a minha peça do meu vasinho triplo. Até botei aquele um pouquinho aqui no sol, porque como tá meio frio, tá demorando para secar. Mas olha, gente, eu consegui esconder quase que totalmente o arame, né? Fiz até um acabamentozinho aqui com a faquinha, tirei aqui, limpei, acertei, porque enquanto tá meio molinho, você pode dar um retoquezinho, né? Acertei. Olha, como eu falei pra vocês, tá bem parecido com um porta-lápis, né? Aqui, tá vendo? Olha só como é que ficou aqui. Aqui foi a partezinha que eu enchi de cimento, né? Pra poder juntar as peças. Botei aqui também. Olha como é que ficou. Ah, gente, tá bem bonitinho, né? Ele tá assim, com esse ar enrugadinho. O que eu tô pensando em fazer? Em lixar, né? Mas depois passar de novo a nata de cimento, de maneira que fique dessa forma, que ele tá dando assim um arzinho de tronco, não tá parecendo madeira? Se eu pintar de marrom, eu acho que vai ficar bem bonitinho. Então eu vou esperar secar mais um pouquinho, vou lixar, devo fazer isso só amanhã, vou fazer isso hoje não. E depois eu passo de novo a nata de cimento antes de pintar, para ficar bem legalzinho, bem bonitinho o vasinho triplo. Fala pra mim o que vocês estão achando, gente. Se vocês já fizeram alguma coisa parecida, se gostaram do modelo, se pretendem fazer, ou se acham que é complicado demais, que não vale a pena, dá muito trabalho para o resultado que é. O que vocês acham? Fala para mim. Se vocês gostaram, se é uma forma legal de reciclar, aproveitar, né, aquilo que seria jogado fora e iria atrapalhar a natureza. Então, gente, fala aí o que vocês acham. Aproveite aí, deixa o like de vocês. Quem não é inscrito já vai se inscrevendo aí no canal, tá? Para ver mais coisas. E eu vou fazer isso. Aí eu vou esperar secar, né? Vou lixar e amanhã eu continuo com vocês, tá bom? Olha, gente, a peça já tá sequinha. E olha como ela já tá bonitinha. Na verdade, se eu quisesse, eu poderia até pintar ela assim e dar por terminado, só que eu não quero. Eu vou dar uma lixadinha primeiro, vou preparar, deixar a peça bem bonitinha. Depois eu vou ver se eu deixo lisa ou se eu faço assim uns risquinhos, né, para parecer madeira e pinto de marrom. Não sei ainda como eu vou fazer, mas agora eu vou lixar, né, para preparar, inclusive para colocar um pouquinho mais de nata de cimento por aqui, porque aqui ainda tá assim, parecendo um pouquinho a manta de bedinha, tá vendo? Então eu quero dar uma acertadinha para ficar bem legal. Mas olha, gente, já tá ficando bem bonitinha, né? Aqui, gente, olha, dei uma lixadinha, inclusive lixei embaixo pro fundo ficar bem bonitinho, né? Olha, ficou uma peçazinha firme, porque afinal de contas ela está amarrada com arame, né? Então, gente, eu preparei aqui já uma natazinha de cimento, aquele tipo chocolate derretido, né? Para pincelar, só que primeiro, né? Vou ver se eu consigo mergulhar ela aqui no balde. Peraí, vou dar uma molhada, que tem que molhar primeiro. Ela é um pouco grande, não cabe no balde, mas dá para molhar. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tem que molhar antes de pincelar, né? Ai, tá difícil molhar aqui. Gente, tô voltando, tá? É que eu tô molhando aqui a peça. Peraí. Molhei. Molhei a peça. Aqui tem que molhar pra poder passar a nata de cimento, né? Então, gente, o que eu vou fazer? Nada, agora é coisa simples, tá, gente? O que eu vou fazer? Eu vou pincelar o cimento aqui nela todinha, tá? Para poder dar uma reforçada, dar um acabamento, né?
Porque toda vez que você pincela a nata de cimento, você dá um acabamentozinho nela. E eu vou deixar ela com esses risquinhos, porque eu achei que ficou legal, porque ficou parecendo um troncozinho de árvore, né? Deixa eu prender isso aqui com um pregador. Esse plástico tá voando, fica ventando aqui em cima. Prendi. Então, eu vou agora pincelar, né? Ela todinha. Isso aqui é coisa super rápida, né? É a coisa mais simples que tem que fazer. Aqui no acabamento, em cima, né? Porque é isso aqui que reforça a peça, faz a peça ficar forte. A nata de cimento em cima do tecido, da manta, do que vocês estiverem usando, né? Eu estou usando, como vocês sabem, manta de bedim, mas pode ser usado tecido. Como já falei, pode usar toalha. Tem pessoas que usam assim outros tipos de tecido, mas eu acho que toalha é um dos que funcionam melhor, né? Cimento com toalha faz dá um resultado bom. Deixa eu passar aqui do lado. Eu tô passando, vocês nem estão vendo, né? É porque esse aqui roda. Já aproveitei, fechei aqui pra poder fazer. Eu tenho que rodar pra mim. Aí eu vou fazer aqui, aí gente, eu tô deixando assim, meio encraqueladozinho mesmo. Encraquelado não, assim meio com aquele arzinho de tronco de árvore, né? Vai ficar assim umas imperfeiçõezinhas. Só que essas imperfeiçõezinhas, quando eu pintar de marrom, vai ficar bem legal. De repente eu pego um arame depois, dou uns risquinhos para ficar mais... parecendo mais troncos de árvore, né? E vocês podem usar a criatividade. Olha só, você tá vendo como eu não molhei muito a peça? Aí fica difícil de aderir, tá vendo? A nata de cimento. É até bom, no caso aqui tá sendo bom porque tá deixando mais risquinho, né? Porque a nata tá bem grossa. Deixa eu misturar mais um pouquinho de água. E a nata de cimento é assim, tá, gente? De acordo com a necessidade, vocês misturam mais ou menos água, tá bom? De acordo com o que vocês forem fazer, tá? Essas imperfeiçõezinhas vai ficar bem legal, fica parecendo um troncozinho de árvore mesmo. Gostei. Não estava pensado, não estava planejado, né? Que como eu falo pra vocês, eu vou fazendo e as ideias vão surgindo na medida que eu vou fazendo. Por isso que eu falo sempre, gente, meu canal não é tutorial, tá? Porque tutorial, você ensina a fazer uma coisa que você já sabe qual vai ser o resultado, como é que vai ser, como funciona. No meu caso aqui, na maioria das vezes, eu nem sei direito o que vai acontecer. Eu vou fazendo, por isso às vezes algumas coisas dão errado, aí tem que consertar, entendeu? Outras dão certo, ficou melhor do que eu esperava. E assim a gente vai usando a criatividade para criar coisas novas, né? No caso aqui, esse vasinho triplo era para ser só um vasinho triplo e agora já vai ser um vasinho imitando o tronco de árvore. Legal, né? Então é isso, gente. Eu vou terminar aqui de pincelar. Basicamente é só isso aqui que eu vou fazer, tá? Eu vou esperar secar e depois eu pinto pra gente ver como é que vai ficar aí o nosso vasinho triplo, tá bom? Então, gente, secou e olha como que ficou, gente. Eu quero mostrar. Não sei se tá dando pra ver. Deixa eu botar aqui mais perto da luz. Aqui tem um pouquinho de sol. Olha, gente, como é que ficou a peça. Eu deixei as imperfeiçõezinhas assim, fiz com o pincel, risquei um pouquinho com a ponta da colher, para poder ficar assim com um arzinho de tronco de árvore, como eu falei para vocês que eu queria. Eu dei agora uma lixadinha aqui só nas bordas, né, aqui em cima para ficar lisinho, um pouquinho por dentro, porque por dentro também eu passei nata de cimento, tá, gente? Lixei um pouquinho aqui embaixo também e aqui eu vou deixar assim desse jeito, sem lixar. Eu comprei aqui uma tinta, eu queria marrom, mas não encontrei. Eu vou pintar com essa aqui, é bronze, tá? Vou pintar de bronze e de repente eu misturo também com um pouquinho de verde, né? Pra poder dar assim um arzinho de tronco de árvore, né? Só que acho que primeiro eu vou dar vou botar debaixo d'água, dar uma lavadinha, porque tá muito assim com um pó de cimento, porque eu passei a lixa em cima.
Aí eu vou dar uma lavadinha só para tirar o pó de cimento mesmo. E depois deixo dar uma secadinha e volto para pintar. Então, gente, dei uma lavadinha, esperei dar uma secadinha e agora eu vou pintar. Já agitei aqui a tinta, né? E vamos ver. Tem que ser um pouquinho distante para não ficar manchado. Vamos ver como é que fica essa tinta. Olha, gente, esse é o bronze. Eu queria marrom, como eu falei para vocês, mas não encontrei marrom. Eu vou usar esse bronze, né? Porque afinal de contas, troncos de árvores têm cores diferentes, né? Essa minha árvore aqui tem um tronco bronze. Olha como é que tá ficando. É brilhosa a tinta, tá? Vocês podem escolher a tinta que vocês querem usar. E cheguei a enrolar a língua. Vocês podem escolher a cor da tinta que vocês querem usar, né? Que vocês gostam mais, para a peça ficar do jeito e do gosto de vocês, né? Na verdade, eu usei essa, foi mais assim por falta de opção, porque não tinha outra quando eu fui comprar. Eu comprei aqui perto de casa e não tinha muitas opções aqui. Aí eu encontrei esse bronze e falei, esse bronze aqui vai servir, porque senão não termina a minha peça, né? Aqui, ó. Gente, eu gosto de pintar com tinta spray. Por quê? Porque ela é fácil de pintar, rápida e pinta em todos os buraquinhos. Se tivesse uma valinha, um espaçozinho assim mais difícil do pincel chegar, com a tinta spray não tem esse problema, né? Fica pintadinho por igual, olha como é que ficou. Eu vou esperar dar uma secadinha, vou dar mais uma mão e depois eu vou ver se eu jogo um pouquinho de verde para dar uma enfeitadinha, né? E volto com vocês. Então, gente, já dei aí a segunda mão, né? Agora eu vou jogar aqui o verde, né? Vamos ver se dá certo. Vou botar bem pouquinho, assim, só nas beiradinhas, para ver se dá assim um toquezinho especial, né? Se não der certo, depois eu boto só o bronze mesmo. Só para dar assim um arzinho de natureza, né? Deixa eu ver. Bem pouquinho. Um pouquinho ali foi muito. Ai, gente, para pintar eu não sou aquela pessoa mais criativa, não, sabe? Mas isso aqui é só para dar um... Já que não é marrom, vamos dar um toquezinho, né? Deixa eu botar um pouquinho ali também. Pronto. Deixa eu virar. Eu pintei por dentro, mas como... Ó, outra vantagem da tinta spray. Seca muito rápido. Eu tentei virar aqui, mas o pano que eu botei embaixo agarrou. Peraí. Ui, tô virando, gente. Gente, olha o meu coqueiro amarelo, que lindo. Tá vendo? Coco amarelo. Deixa eu botar aqui. Ai, pronto, virei. Vou botar um pouquinho desse lado também, né? Assim, nas beiradinhas. Uma bordazinha, um pouquinho aqui embaixo, um pouquinho assim no meio. Sem falar que a tinta verde ela vai desaparecer um pouco em cima desse bronze. Vai ficar só assim uma leve sombra. Só para não ficar assim aquele negócio só bronze, né? Já que é um tronquinho de árvore. Deixa eu ver. Olha, gente, como vai ficar mesmo só depois que secar. Então, praticamente o meu trabalho está encerrado, gente, aqui essa peça, né? Essa transformação de 3 potinhos de creme de cabelo em um vaso para colocar planta ou o que vocês quiserem, feito com manta de bedim, cimento, nata de cimento, tá? Tornando algo que era frágil em algo bem mais resistente e bonito, né? Se vocês gostaram, como sempre peço, deixa aí o like de vocês, tá bom? Vai deixando logo o like. Quem não é inscrito, vai logo aí se inscrevendo no canal. Deixa o comentário do que vocês fariam para que essa peça fique assim mais bonita, fique melhor do que a minha ficou, né? E vou esperar secar e volto com vocês para finalizar aí o vídeo. Mas praticamente a peça tá pronta. E aqui está, gente, secou. Tá? Eu trouxe aqui para baixo, para minha cozinha, para mostrar para vocês. Foi assim que ficou, tá? A peça tá finalizada. Finalizei finalmente a peça. E tá aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, ficou bem legal. Ficou uma peça resistente,
É um vaso feito com cimento, tá? Ele não vai soltar porque foi preso com arame, tá? É bem resistente e ao mesmo tempo, gente, é leve. É isso que eu acho legal de fazer. O vaso usando o potinho de plástico, a nata de cimento e a manta de bidim. E no caso de quem quiser, em vez da manta de bidim, pode usar, como eu sempre digo, tecido também. Eu gosto de usar a manta de bidim porque eu acho mais resistente, tá? Eu sei que é uma coisa que não vai apodrecer com o tempo, que foi feito para ficar aí no jardim mesmo, na natureza. E tá aqui, gente, mais uma obra concluída, né? Mais uma peça feita. Não esqueçam de deixar o like de vocês, tá? E até a próxima criação, tá, gente? Beijo para vocês.